Boa noite a todos. A paz do Senhor esteja com todos. Aleluia. Glórias e glórias a Deus. Já há algum tempo que eu não venho pregar para vocês aqui. Que a gente passa por problemas, né? Por lutas. Aleluia. Glórias e glórias. Mas vem a vitória, né? A gente consegue superar junto com o amor de Deus, com a presença dele. Aleluia. Estamos aqui juntos novamente. Antes tarde que nunca. Aleluia. Vou fazer uma mensagem para vocês aí que Deus, nosso Criador, aleluia, tocou em meu coração. Estava refletindo aqui com a palavra. Aleluia. Um assunto que a gente deve questionar muito, sabe? Cadê os milagres, né? Cadê os milagres da época de Cristo? Jesus fazia, ele nos deixou autonomia para isso, deu autoridade para nós fazer isso, deu poder para nós fazer isso, nos autorizou, melhor dizendo, aleluia, para nós fazer, né, milagres como ele ou até mais do que ele. Isso ele nos autorizou. Sabe, Davi, mas como? É a palavra dele. É o que a palavra dele diz. Glórias e glórias a Deus. Vou ver se eu pesquiso aqui. No computador aqui. Não lembro a passagem. Que Jesus autoriza nós fazermos milagres. Jesus... Deus vai tocando no coração da gente, e aí eu vou já buscando. Autoriza. Fazer milagres. Vamos ver aqui, versículo. Vai aparecer aqui. Eu vou conferir se é isso mesmo. Deixa eu ver se é, eu vou passar para vocês agora aqui. Eu ainda não sei se é esse aqui. Agora já vou pregar. Porque a gente tem que ter o alvará de Jesus Cristo para fazer o milagre, né? Vai para frente. Isso, é isso mesmo. Quem nos autoriza? João 14, no seu verso 12. Quem autoriza? Os milagres. Quem que autoriza? Quem que autoriza os homens a fazer milagre, né? Para ficar registrado. Quem que autoriza? Quem que autorizou nós a fazer milagre? João 14, no seu verso 12. Aqui. Na verdade, eu vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as farás maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. Continuando. E tudo, no verso 13, e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no meu nome.
Aleluia. Glórias a Deus. 14. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Diz o nosso Senhor Yeshua, nosso Salvador Jesus Cristo. A maioria conhece como Jesus Cristo, né? Em hebraico significa Yeshua. O nome dele é Yeshua. Aleluia. João 12, né? Maravilha. Tem que ter autorização. Tem que dar autorização. É Cristo. Aleluia. Cadê os milagres? Se não autorizou a gente a fazer milagre, cadê os milagres? Aí, escutamos muito por aí, né? Aleluia. Escutamos muito por aí, determinados pastores aí pegam o papel na mão, mostra laudo. Papel eu faço na internet aqui no Canva. Faço no chat GPT. Não estou duvidando. Aleluia. Porque Deus é misericordioso. Mas e aí? Primeiro que na minha cidade eu nunca vi. Cadê os milagres? Se Deus permitiu, se Yeshua permitiu a gente fazer milagre, Jesus Cristo, cadê os milagres? Aleluia. Cadê? E por que ele... E se não existe? E se não estão fazendo mais milagre, por quê? Por que os sacerdotes, padres, pastores, enfim, os que dizem cristãos por aí, cadê os milagres? O que não está acontecendo? Por causa da corrupção, amados. Ganância! Dinheiro! Igreja hoje é CNPJ, é fábrica, é indústria. É por causa disso. Ah, mas tem que pagar as contas da igreja. Tá bom. Ué. Tem pastores aqui em Bariri, na minha cidade, que a igreja está com uns 3, 4 metros de altura, 3, 4 andares de altura. Tem que fazer a obra. A obra é fazer aquele prédio ali. Vai pra onde? Torre de Babel? Voltou aquela época? É, porque os pastores vivem a lei, né? Vivem o Antigo Testamento. Não vive a nova aliança, que é a misericórdia, a graça. Graça a dar, graça a receber. Gente, não é apontando para ninguém, não. Não estou citando o nome de ninguém aqui. Isso é uma reflexão. E Deus tira dos fortes para dar os humildes. Aqui eu estou na minha garagem, na minha casa. Eu estou onde eu faço minha faculdade aqui online, aqui, estou aqui. Ó. E Deus revela para os humildes. Os de pouca... Como é que fala? Aquele pastor falou famoso. Desconhecidos. Grandes desconhecidos, pequenos desconhecidos, não sei o que ele falou lá. Ah, se eu ter 1.040 pessoas temente a Deus corretamente, porque tem milhões aí boiando na maionese, indo pro inferno. Adianta você levar milhões pro inferno, melhor você levar 1.040 igual tem aqui, 1.040 e pouquinho, pro céu, explicando o evangelho verdadeiro, do que 2, 3 milhões ainda pro inferno. Porque essas almas vão ser cobradas, gente. Essas almas vão ser cobradas. Aleluia. Vou ler um texto para vocês agora aqui de Malaquias, que eles tanto falam. Malaquias capítulo 2, ó, de 1 a 9. Malaquias capítulo 2, de 1 a 9. Aleluia. Ele sempre bate o martelo nisso aí. Vamos ver. Se é um membro mesmo que rouba a Deus, né? Será que é você que está no banco aí? Você tá lá apertado que não passa uma agulha. Aí você vai lá, você tira um 50 reais em misericórdia. E vai fazer falta, nossa, pra comer e dar pra igreja. Senão você vai pro inferno.
Pastores amigos meus que falam que quem não dá dízimo vai pro inferno, gente. Olha a loucura! E eu já falei que essa pessoa continua. Sabe o que me falou pra mim? Eu tenho a minha crença, você tem a sua. Eu falei, com certeza. E outra coisa, eu tenho o meu Deus, você tem o seu Deus. Vamos ver qual Deus está certo. Eu desafio o senhor. E na autoridade, presbítero. Não é porque é um pastor, a gente tem que ficar baixado e ficar quieto. Na palavra, eu sou incorrigível. Na palavra. Isso eu falei num canto, reservado, respeitando a pessoa. Chamei num canto. Tá errado isso aqui, companheiro. Você não pode falar uma coisa dessa. Sem ninguém perto ali, eu e ele. Vamos pra homem. Você não pode falar isso, cara. Primeiro, que esse negócio de dízimo não é para os membros, gente. Vou mostrar para vocês aqui. O primeiro versículo já acaba com tudo isso. Do capítulo 2, Malaquias. Primeiro versículo. Primeiro versículo. Desmonta tudo. O que é só prega o capítulo 2? Só prega o 3:10. Vai com o 3:10. Tá falando de quem eu vou falar agora aqui. Que quem está desobedecendo, vou mostrar para vocês aí. Eu vou ler porque a Bíblia vale mais de qualquer palavra. Não é 1000 palavras, qualquer palavra. Qualquer texto. Está escrito a palavra. Malaquias capítulo 2, no seu verso 1-9. A causa do fim dos milagres, gente. É para ter milagre aí, ó. Pedro, fazer milagre com a sombra do corpo. Vou falar aqui para vocês. Eles falam nesse texto que eu vou ler depois, de Ananias e Zafira, mas não é só Ananias e Zafira. Você tem que ler o contexto inteiro. O texto inteiro. Se refere àquele assunto. Veja só, merece. Olha a causa do fim dos milagres aqui, ó. Vê se você se identifica, pastor. Depois eu vou mostrar que os apóstolos faziam com dinheiro. E agora, ó sacerdote, ô pastor, ô padre. E agora, ó padre, ó pastor, ó presbítero, eu também. Tem igreja aí que é dirigida por presbítero. Este mandamento, essa carta, você pode falar. Capítulo, essa mensagem. Aqui está mandamento. A vos toca. Tem traduções que falam, cabe a vós. É para vós. É para você. Sacerdote, pastor, religioso, padre, enfim. Cristão, cristianista, enfim. Este mandamento é para você, pastor. Você, anjo da igreja. Eu vou falar aqui. Aleluia. E agora, ó sacerdote, este mandamento vos toca a vós. Se não ouvirdes, naquele tempo de Malaquias lá, se não ouvirdes, eles acham que Deus não está enxergando. Vocês leem o texto todo depois. A carta inteira. É uma cartinha curta. Malaquias é 2 folhas de caderno. Uma cartinha. E para que foi essa carta? Para o sacerdote, gente. E agora, ó sacerdote, este mandamento vos toca a vós. Se não ouvirdes, e se não puserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei maldição contra vós e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Cadê os milagres, gente? O que é as bênçãos? O que você vai fazer na igreja? A maioria dos vai fazer na igreja. Vai ter milagre, não é? Bênção. Milagre e bênção é a mesma coisa. Cadê? Está amaldiçoado, gente. Por causa da corrupção, gente. De dízimo, oferta, do dinheiro, gente. Eu vou mostrar o que os apóstolos fazem com o dinheiro aqui. Doavam, gente. Os mais necessitados.
a tribo de Levi lá. Aqui ele está falando aqui. Levi era 12 tribos de Judá. De Israel. Levi não fazia parte da terra prometida. Eram 11 tribos, sobrou. Aí essas 11 tribos, Deus mandou. Deus é justo. Dai 10%. Isso aqui é a origem do dízimo. Trazei 10% para a casa de Levi, para que haja mantimento. Levi não tinha onde plantar, gente. Levi ficou encarregado do sacerdócio. O que acontecia? 11 tribos, 10% cada uma, dava 110%. Doava para Levi. O que Levi fazia? Estava ficando com essa parte. Não vou mais além ainda. Deus é justo. Levi também tem que dar o dízimo. Os outros tinham 90%, por que Levi tinha que ficar com 100%? O membro da igreja dá 10%, por que a igreja não tem que dar 10% do dízimo? Que ela pega dos fiéis. É a mesma coisa, Deus é justo. Ou seja, Levi estava roubando 20% dessa quantia em alimento. 20%. Por isso que Deus estava amaldiçoando aqui. Que Deus enxerga nos corações, enxerga nos lugares ocultos. Aleluia. Continuando aqui, ó. E já as tenho amaldiçoado, porque vós não pondes isso no seu coração. Eis que vos corromperei a semente. Espalharei esterco sobre os vossos gostos. O esterco das vossas festas. Aleluia. E com eles sereis tirados. Então sabereis que eu vos enviei este mandamento, para que meu conserto seja com Levi. Aleluia. Com Levi. Não é com o membro da igreja. Não era com as 12 ali. Levi. Aí Deus vai explicar agora. Porque estava indo tudo direitinho, né? O homem sempre se corrompe. Aí Deus vai explicar isso aí. Poxa, Levi, você fazia tudo direitinho. Eu vou falar aqui, ó. Diz o Senhor dos Exércitos. Porque o meu conserto seja com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Agora sim. Meu conserto com ele foi de vida e paz. Ó. E eu lhes dei para que me temesse. E me temeu. Estava fazendo direitinho, né? E assombrou-se por causa do meu nome. A lei da verdade esteve na sua boca, dizendo para a tribo de Levi. E a iniquidade não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz e em retidão. E apartou a muitos da iniquidade. Olha que trabalho bonito, cara. Era esse o trabalho que a tribo de Levi tem que fazer. Era esse trabalho que a igreja tem que fazer. Porque, olha só. Porque os lábios do sacerdote guardarão a ciência. Olha o que Deus prometeu para Levi, o sacerdote, ó. Você, pastor, ó. É para você guardar a ciência e da sua boca, as pessoas vão buscar a lei. Por quê? Você é um anjo, pastor, do Senhor dos Exércitos. Você é um anjo da igreja, pastor. Como estava falando para o sacerdote de Levi lá. Eles eram anjo. Mas vós se desviastes. Olha no verso 8 aqui. Mas vós se desviastes do caminho. A muitos fizestes tropeçar na lei. Corrompestes o concerto de Levi. Todas essas maravilhas aí viraram tudo anarquia, tudo corrupção. Diz o Senhor dos Exércitos. 9. Por isso também eu vos fiz desprezíveis, ó, e indignos diante do povo, diante de todo o povo, visto que não guardastes os meus caminhos, mas se fizestes acepção de pessoas na lei.
Aleluia. Aí continuando aqui, no verso 16, né? Porque o Senhor Deus de Israel diz que aborrece o repúdio e aquele que encobre a violência com seu vestido, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, guardai-vos em vosso espírito e não sejais desleais. Ó. Isso mais para frente. Aí Deus foi corrigindo. Vocês leiam o capítulo inteiro. Enfadais ao Senhor com vossas palavras, ou seja, tenta enganar o Senhor com as palavras, belas palavras deles. E ainda dizeis, ó, em quem o enfadamos, mentimos, aleluia. O que tentamos enganar o Senhor? Nisto que dizeis, qualquer que faz o mal, passa por bom aos olhos do Senhor. E desses é que ele se agrada. Olha que absurdo. Ou está Deus, ou onde está Deus, perdão, ou onde está Deus, o Deus, não, perdão, ou onde está o Deus do juízo? Olha só aí. Aleluia. Glórias e glórias, aleluia. Onde que fala que Davi é um órfão estrangeiro? Aqui, ó. Nossa, capítulo 3 agora. Eis que eu envio o meu anjo, que preparará o caminho diante de mim. E de repente virá ao seu templo o Senhor. Ou seja, o anjo era o pastor, era o sacerdote. A quem vós buscais, o anjo do concerto, a quem vós desejais, eis que vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como fogo do ouvires, e como o sabão dos lavandeiros, e assentar-se-á, aleluia. Me perdi aqui. Aqui, assentar-se a isso, achei. Afinando e purificando a prata. Ele purificará dos filhos de Levi. Purificará os filhos de Levi. E os afinará como ouro e como prata. Então ao Senhor trarão ofertas em justiça. E a oferta de Judá e de Jerusalém será suave ao Senhor, como nos dias antigos. Quer dizer, tem que ser aquela oferta pura, verdadeira, como antigamente. Fazer certo as coisas, andar na igreja corretamente com o sacerdócio. A oferta de Judá e de Jerusalém será suave ao Senhor, como nos dias antigos. Voltar a fazer a coisa certa. Aleluia. E como nos dias como nos primeiros anos. E chegar-me-ei a vós para juízo, e serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros, contra os adúlteros, e contra os que juram falsamente, e contra os que defraudam o jornaleiro. Aleluia. E pervertem o direito da viúva, do órfão e do estrangeiro. E não me temem, diz o Senhor dos Exércitos, porque eu sou o Senhor, porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Deus não consome nós ainda porque Ele é misericordioso, porque Ele é da graça, Ele é bom. Aleluia. Ele deu o filho dele para nos salvar. Olha aqui, ó. O que Levi está defraudando? Defrauda, né? Tá com a corrupção aqui, ó. Chegar-me para vós, para juízo, e serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros. Olha, tinha feiticeiro, tinha adúltero, tinha os mentirosos, tinha as pessoas que... Tinha os pregadores lá, o jornaleiro aqui considerado como pregador da palavra, que levava a notícia da palavra do evangelho.
Tinha pessoas que escandalizavam. Os incrédulos. E perverte o direito da viúva do estrangeiro. O que é perverte o direito da viúva do estrangeiro? Esses 20% do dízimo. Era esse o direito da viúva do órfão do estrangeiro. Esses 20%. Era oferta, como foi falado aqui antes. A oferta suave ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. Chegar-me-ei vós para juízo, e sereis. Aí chega aqui, ó. E perverte o direito da viúva do órfão estrangeiro, do órfão do estrangeiro. E não me temem, diz o Senhor dos Exércitos, porque eu, o Senhor, não muda. Por isso, vós, ó filho de Jacó, não sois consumidos. Deus, ele estabeleceu a sua meta. Aleluia. Por enquanto, não vai consumir, não vai condenar. Por isso que ele está permitindo, ele permite esses falsos profetas aí. Ele permite por quê? Porque ela é sua benevolência, pela tua misericórdia. Para ver se se arrependem, enxergam a verdade. E pare com essa corrupção que está falando aqui, ó. Você não vê igrejas por aí? Tem adultério, tem sacerdote saindo com irmã da igreja, tem pastores casados saindo com moças casadas da igreja, padres saindo com criança. Gente, não é tacando pau, isso está acontecendo. É que está falando aqui, ó. E o roubo? E esse roubo aí que eles fazem? Eles não dão, eles só pegam o dízimo e não devolvem as pessoas. Essa é a corrupção aqui. Esse é o motivo porque não tem mais milagre, gente. É a corrupção nas igrejas. Se a igreja seguir certinho, como manda a palavra, amar o próximo como a si mesmo, e o templo for, em primeiro lugar, um membro, a pessoa, como fala lá em 1 Coríntios, aí volta os milagres acontecendo. Eu vou falar para vocês. Aqui era Malaquias. Agora eu vou falar no Novo Testamento. Os milagres voltaram. Foi corrigido Israel ali. Os milagres voltaram pelo sangue de Cristo, né? Jesus Cristo morreu na cruz lá. Aí lavou tudo, né? Aí lavou. Aí Jesus estabeleceu aos apóstolos, né, continuar a sua jornada. Jornada de milagres, de revelação, de palavra, de vida. Vou ler para vocês aqui, ó. Mas o homem, ele sempre dá um jeito de se corromper, de partir para o lado errado. Atos dos Apóstolos, capítulo 5. É um dos maiores livros que tem na Bíblia. Atos dos Apóstolos. Aleluia. Atos dos Apóstolos, seu capítulo 5. Está acontecendo tudo que foi falado aqui essa correção que Deus falou que ia fazer. Está acontecendo, gente. Acontece tudo. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, de 1 a 16. Ó. Os milagres voltaram. Mas o homem consegue entrar em corrupção. Aleluia. Glórias e glórias, aleluia. Tem aqui a história da Ananias e Safira, né? Mas eu vou contar no capítulo 5. Mas vocês leiam 4. Acho que é o verso 32 do capítulo 4 de Atos dos Apóstolos. Em diante. Eu vou começar no capítulo 5. O tempo é curto. E Deus tocou no meu coração a pregar aqui. Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade. E reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, elevando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos, como oferta. Os apóstolos ali eram... Os apóstolos estavam pregando ali, era oferta que tinha que dar. Isso não era obrigatório. Você dá oferta ali, mas vou explicar para vocês. O próprio Pedro vai explicar. Onde que é a malandragem do ser humano, né? É inacreditável. Só que para Deus não mente, gente. Não tem como a gente mentir para Deus. Viu só?
Disse Pedro a Ananias: por que encheu Satanás o teu coração? Para que mentisse ao Espírito Santo e lhe tivesses parte do preço da tua propriedade. Por quê? Guardando-a. Ou seja, aí Pedro fala assim, no verso 4, guardando-a, não ficava para ti? Ou seja, você ficava com o dinheiro, não é mesmo? Podia ficar para você. Ninguém estava pedindo. E vendida, não estava em teu poder? Por que formaste esse desígnio em teu coração? Não mentistes aos homens, mas a Deus. Ou seja, Pedro, cheio do Espírito Santo, notou ali que estava tendo uma corrupção, estava tendo uma fraude ali. Mentindo para o Espírito Santo. Pedro falou para ele assim, ninguém pediu o seu dinheiro. Ninguém pediu a sua propriedade. Ninguém pediu que você vendesse a sua propriedade e desse dinheiro para a gente. Mas por que você veio aqui, falou que vendeu, mas está dando oferta, mas não está dando oferta corretamente? A oferta é dada pelo amor. Vocês entenderam? A obrigação? Não tem obrigação nenhuma. Mas por que você vai? Por que foi mentir? Aí, ó, a corrupção, hein? Veja só. Sim. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu no chão e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviam. Por que mentir para o Espírito Santo? Por que, pastor, você está mentindo para o Espírito Santo? Você pega dízimo e oferta do teu povo e não ajuda o povo. Por quê? É o outro lado da moeda agora, né? Eu tô aqui para cobrar isso. Não é cobrar um, pastor, dois, terceiro, quarto. Todos que praticam essas fraudes. Isso é fraude. Vocês não estão mentindo para os homens. Deus está vendo o que está acontecendo. Está errado. Isso está errado. E a parte da viúva do órfão de estrangeiro? E o adultério que você está cometendo na igreja? Eu fiquei sabendo aqui que o pastor tomou o casamento do outro. Estou sabendo aqui que padre molestou criança aqui na cidade. Não estou falando nome. E nem quero saber nome. Gente, isso acontece em todo lugar, né? É roubos de igreja, igrejas fechando, fulano comprando fazenda. Isso não é eu falando, a própria mídia fala. A palavra não erra, gente. A palavra não erra. Olha o sexto. E levantando os seus mancebos, os meninos ali que estavam, os ajudantes ali, cobriram o morto. Morto! Você que mente para Deus está morto. Ah, mas não ainda, Davi, seu trouxa. Mas você é morto. Em corpo ainda não. Você é morto espiritual. Você vai para o inferno. Quem mente para Deus vai para o inferno. Está morto. Condenação eterna. E, transportando-o para fora, o sepultaram. E, passando um espaço quase de 3 horas, entrou também sua mulher, a Zafira. Não sabendo o que havia acontecido, e disse Pedro a ela: diz-me, vendeste por tanto aquela propriedade? E ela disse: sim, portanto. Aí então Pedro lhe disse: por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Por que vocês estão tentando enganar o Espírito Santo? O que a mulher vai lá?
Eis à porta os pés dos que sepultaram o teu marido. E também te levarão a ti. Ela tentou enganar eles também. Ela foi no mesmo lado do marido. O que aconteceu? Aqui. E 10. E caiu aos seus pés e expirou. E entrando os mancebos, acharam-na morta. Essa filha morreu também. E a sepultaram junto com seu marido. Aleluia. Glórias e glórias, aleluia. Vocês viram, gente? Por que que acontece? O Pedro não estava pedindo dinheiro para ninguém, não. Pedro não estava fazendo campanha para arrecadar para comprar fazenda. Aleluia. Pedro não estava. Para comprar avião, para comprar carroça. Não, naquela época era carroça, né? Aleluia. Glórias e glórias a Deus. Falar o quê? Uma corrupção dessa. É por isso que não tem mais milagre, gente. Tem membro também safado? Ah, tem. Aí, ó. Esses dois aí, por exemplo. Por quê? E eu não tenho dinheiro, eu não dou mesmo. Não tenho. Eu dou se eu quero. Isso eu posso. Por que eu vou mentir? Vou pegar um papel lá, vou pegar o papel e falar, eu doei. Não vou doer porcaria nenhuma. Por que eu vou mentir? Aleluia. Aí é uma 16, né? Tá fartando coisa aqui. Aleluia. Isso que eu vi que tava. Acho que eu tava vendo Malaquias. Continuando aqui. Caiu morta, expirou. Aí enterraram junto com o marido. E houve um grande temor em toda a igreja. E em todos que ouviram estas coisas. Aleluia. 12. E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo, pelas mãos dos apóstolos. E estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. Quando aos outros ninguém ousava ajuntar-se com eles, mas o povo tinha-os em grande estima. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais. Vou repetir esse pedaço aqui. E houve um grande temor, no verso 11, em toda a igreja. E em todos os que ouviram essas coisas. Ou seja, o que é temor? Respeito, amor. Dá pra ficar com medo daquilo ali. Olha o Senhor agindo aí. Infelizmente aconteceu isso aí. É a mão de Deus, companheiro. Pastor, pastora, a mão de Deus. As pessoas reconheciam que Deus estava com os apóstolos. Deus, e aí, pastor, será que as pessoas estão reconhecendo você? Está fazendo milagre aí? Vai ficar mais forte para vocês aqui, como vocês sempre dizem, forte. Vai ficar mais estranho aí, né? Vou acabar terminando. Ó. Aqui. É muitos sinais e prodígios. O povo temia, o povo respeitava. É muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Quantos milagres eram feitos? Muitos pelos apóstolos. Estavam todos unanimemente
no alpendre de Salomão. Quanto aos outros, ninguém ousava ajuntar-se com eles. Mas o povo tinha-os em grande estima. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia, aumentava cada vez mais as pessoas. De sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos, camas. Vejam só isso aqui. Vejam só, pastor. Camas em camilhas, né? Em leitos e em camilhas. Para que, ao menos, pastor, escuta essa aqui. Padre, o ministro de igreja, presbíteros, missionários, enfim, olha só. Para que, ao menos, a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. Aleluia. A sombra de Pedro. Pedro juntava as pessoas doentes. Era tanta gente. Não é porque era orgulho, não, gente. Era tanta gente, Deus tocava no coração dele. Bota a multidão na rua e vai passando. Aí a tua sombra, vou mandar meu poder, Pedro, e vai curar o povo. A igreja fazia certo, não tinha corrupção. Olha o milagre. Até a sombra de Pedro fazia milagre. Por quê? A igreja trabalhava corretamente. E até, verso 16, até das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais todos eram curados. Aleluia. Glórias e glórias, aleluia. Tem milagre nessa igreja, pastor? Fala no fundo do seu coração. Não precisa falar para mim nos comentários, não precisa falar não. Eu só quero que você reflita. E eu sou mensageiro. Você tem um ministério. Você é uma igreja. Você é representante. Você é o anjo do Senhor dos Exércitos. Que continua, né? Época de Malaquias, Antigo Testamento. E agora também continua, sendo um anjo do Senhor dos Exércitos. Você vai prestar conta dessas almas. Está na hora de fazer milagre, hein, pastor? Está na hora de você corrigir tua igreja, hein? Você que tem bastante membros, você que tem 1 milhão, 2 milhões, 10, 5, 20. Companheiro, Deus existe e está muito aí fora, hein, gente? Está em todo lugar, na verdade. O que eles faziam com a oferta? Fala aqui, ó. Brevemente eu vou falar para vocês o que fazia com a oferta. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, no seu verso 32 a 37. Rapidinho. Olha o que eles faziam com a oferta. Comunidade de bens entre os primeiros cristãos. Ananias e Zafira tem a história de Ananias. Vai fazer o quê? Ajudava todo mundo. Nossa, tomara que não acabe a bateria do celular. Era o coração e alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria. A ideia. Mas todas as coisas lhes eram comuns. E os apóstolos davam, com grande poder, testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia uma abundante graça. Não é dinheiro, não, graça. Amor, paz, vida. Não havia, pois, entre eles necessitado. Não havia necessitado algum. Porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido, eu depositava aos pés dos apóstolos.
e repartiam-lhe por cada um, segundo a necessidade que cada um tinha. Aleluia. Era assim que funcionava a igreja de Cristo. Como é que funciona a sua igreja, pastor? Padre, presbítero aí, religioso, enfim. Cristão, como é que funciona a sua igreja? Missionário, missionária, apóstolo, né? O que os religiosos fizeram com os apóstolos? Eles fazem a coisa certa. Se tiver uma igrejinha que faça isso, olha o que vocês vão fazer com eles, ó. Olha o que os pastores, padres vão fazer, ó. Você que é a igreja do mundão aí. Igreja da teoria da prosperidade, ó. Olha o que vocês vão fazer aqui, ó. Ó, pra fechar. Pra fechar. Atos dos Apóstolos, capítulo 5. No seu verso 17, ó. Olha o que vocês vão fazer com essa igrejinha verdadeira. Essa igreja que era dos apóstolos. Olha o que vocês iam fazer aqui. Igreja que só quer dinheiro, só prega a prosperidade, só. Ó. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, no seu verso 17 a 21. Para fechar. E levantando-se, o sumo sacerdote. Não era romano, não era César, não era Tiro, não era, enfim, romano nenhum aqui. Sumo sacerdote, religioso, pastor, padres, presbíteros, religiosos de hoje, cristãos, e todos os que estavam com ele, e eram eles da seita dos saduceus, encheram-se de inveja. Ficaram com inveja dos apóstolos. E lançaram mão dos apóstolos. E os puseram na prisão pública. Prenderam eles, que faziam bem, que fazia justiça social, que ajudavam um ao outro, que dividia o dinheiro, as herdades ali, que fazia o bem, que queria ver todo mundo igual, não queria ver fome. Olha o que eles fizeram. Prenderam. Olha o que aconteceu depois, ó. Olha só como Deus não deixou na mão ainda. Deus vai lá e vai ajudar, ó. Mas de noite, um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, tirando-os para fora, disse: ide e apresentai-vos no templo, e dizei ao povo todas as palavras dessa vida. Conta tudo o que aconteceu, ó. E ouvindo isto, eles entraram de manhã cedo no templo, certo? Da prisão, entraram no templo. E ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que estavam com ele, convocaram ao conselho e todos os anciãos dos filhos de Israel e enviaram ao cárcere de novo, para que de lá os trouxessem. Aí, ó. Olha o que acontece. Quem segue a igreja correta, faz o correto, quer ver o bem das pessoas, não quer ver a pessoa passar fome, não quer ver a pessoa perder uma casa por causa do aluguel atrasado. Uma pessoa que não... um pastor que não quer ver a pessoa ficar no escuro, que vai ajudar a pagar uma força, que a pessoa não tem dinheiro, dá uma cesta básica. Olha o que acontece. Mas Deus vai lá e salva, viu? Deus honra. Não tem justificativa para não fazer o bem pro próximo. Ah, se eu fizer o bem, o sistema vai me matar. Não vai te matar hoje aqui, que Deus mandou para aquele povo. E hoje está melhor ainda, existem leis. Você vê como que é as coisas. Existem leis favoráveis ao religioso. O que ele faz? Não aproveita. Não faz. O que o diabo quer dizer? Fala para Deus lá. Aí, ó.
Fizeram até lei para defender eles, mas não fazem porque não quer. Eles não fazem o bem que não quer. Eles me seguem eu porque eles querem. Tá vendo, pastor? Se eu falar mais do que isso, o Espírito Santo tá mandando. E aí, pastor? Você sabe dos seus? E aí? O que você é? Falso profeta? A besta do Apocalipse? Uma das bestas, né? Você viu o que acontece? Mas Deus está lá, ó. Você fez o bem, está fazendo direitinho? Ah, mas o sistema vai retalhar eu. Não vai retalhar você. Não vai retalhar. Por quê? Porque Deus está do seu lado. Por isso, faça a coisa certa. Obedece, ó. Obedece essa palavra aqui, ó. Você tem a mesma Bíblia que eu tenho. Ó. Almeida e Corrigida, revista. Olha, 2009. É até a Bíblia igual a todo pastor, ó. Uma coisa. Aleluia. Glórias e glórias, aleluias. Louvado seja nosso Senhor Yeshua, Salvador das nossas vidas. Merecedor de toda honra e glória. Pastor, acorda, hein? Foi desenhado aqui. Deus mandou desenhar para vocês. Mandou falar do negócio de dinheiro de novo. As igrejas têm muita ganância. Tá corrompida. Cadê os milagres? Pedro fazia. Ele não veio falar. Ele era um ser humano que nem nós, gente. Ele era mais bruto do que eu, do que você. Deus lapidou. Ora, Saulo. Saulo matava cristãos. E Saulo que escreveu, ó, a maior parte da... Olha, o Novo Testamento inteiro foi Paulo que escreveu. Praticamente. Paulo que era Saulo, que matava cristãos. Mas quando Deus quer, Ele é poderoso. Você tem até lei defendendo você, pastor. Onde que vão retalhar você? Onde que vão apontar o dedo? Onde que vão falar? A igreja tem que ajudar os pobres. A igreja é hospital do espiritual, gente. Vocês têm que aprender isso aí. Aleluia. Glórias e glórias a Deus também. Cadê os milagres? Cadê os milagres, pastor? Na sua igreja foi milagre? Cadê os milagres? Tá tendo mesmo? Tá tendo mesmo? Vai continuar mentindo pro Espírito Santo? Você quer cair morto, pastor? Igual Zafira e Ananias? Ananias e Zafira? Tá mentindo pro Espírito Santo, pastor? Cadê os milagres? Essa igreja está certa? Olha o dízimo, oferta. Ah, que Levi tava pecando contra Deus. É o que está acontecendo hoje. Adultério. Adultério, pedofilia. Homossexualismo na igreja. Corrupção. Você vê? Pastor gastando fortuna com fazenda aí, ó. Tudo dinheiro de dízimo, oferta. Pastor comprando emissora de televisão. Então. Isso vai ser cobrado, gente. Ah, vai ser cobrado caro. E eu? Sou mensageiro. Deus está mandando falar para vocês porque ama vocês. Como está nas cartas do Apocalipse. Eu ainda vos falo porque tanto quanto amo. Deus ama vocês ainda. Deus ama. Quer salvar todo mundo. Por isso, cadê os milagres, gente? Cadê os milagres das igrejas? Aleluia. Reflita nisso, pastor. Os milagres. Olha Pedro, fazendo a sombra dele. A sombra ele passava assim, ó. Tanta gente que tinha, gente.
Aleluia. Boa noite para vocês. Uma excelente semana. Semana abençoada. Semana cheia de paz. Hoje eu estou gravando um domingo. Aleluia. Desejo a paz do Senhor Jesus. Aleluia. Que Yeshua abençoe a vida de vocês. Aleluia. Glórias e glórias. Aleluia. E uma enorme paz do Senhor. E aquele abraço. A mãe do coração de Jesus. Em todos vocês. Porque é só Ele para fazer. Eu falo Yeshua, mas Jesus também é greco-romano. E Yeshua é hebraico. Falo porque às vezes a pessoa não é, mas o que é Yeshua? A pessoa agora está aprendendo. É o nome do nosso Senhor, Jesus. Verdadeiro. Fica aqui. Um abraço a todos. Que Deus traz a paz do Senhor Jesus Cristo para todos. Aleluia. Glórias e glórias a Deus.